Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, a partir das 9 horas, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, hoje estou eu, Roberto Câmara, do Departamento de Física da UFRR. Hoje não teremos a participação do professor Luiz Henrique. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Ele é aluno do curso de Física da UFRR. Na direção de programação, nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária da UFRR. Hoje no programa iremos conversar sobre fisiologia vegetal. Para guiar a gente nesse assunto interessante, vamos conversar com Frank James, professor do Centro de Estudo da Biodiversidade da UFRR, atual CBio. Bom dia, professor Frank, seja bem-vindo ao nosso programa Por Dentro da Ciência. Bom dia a todos os ouvintes. Professor, a fisiologia vegetal, explica pra gente de que trata essa área do conhecimento. Fisiologia vegetal, ela trata do funcionamento de vegetais como um todo, incluindo desde a germinação, o crescimento e o desenvolvimento. Aí, para a planta desenvolver, ela tem que realizar fotossíntese, de respirar e produzir elementos essenciais, tem que metabolizar. Então, a fisiologia ela estuda como melhorar a produção, em termos de melhorar a eficiência de absorção da planta de elementos minerais. Mas quando você fala melhorar, você vai alterar geneticamente essa planta, alterar os processos dela? Como você atua na planta procurando essa melhoria? Direto na planta, na adubação? Inclusive no programa passado a gente entrevistou a professora Sandra Kátia, que falou muito sobre adubação. Como é essa alteração que você, na fisiologia vegetal, faz na planta para procurar melhorar? Olha, desde a alteração genética, como tornar melhor as condições disponíveis para que a planta absorva esses elementos e realize fotossíntese. Aí nós temos desde os aspectos de luz, aparentemente toda planta deveria, de um modo leigo, as pessoas imaginam que a quantidade de luz é suficiente ou não para todas as plantas, mas existe uma grande diferença. Existem tipos de plantas que são melhores adaptados a uma condição de maior intensidade de luz e outras a uma menor intensidade de luz. Porque se nós pensarmos, a fotossíntese é a fábrica, é a produção da planta. Agora, para que ela realize uma boa fotossíntese, ela tem que ter uma boa absorção de água e de elementos minerais. E aí, esse melhoramento, desde genética, você vai tornar aquela planta modificada para uma melhor absorção, mas também em termos de condições favoráveis do próprio preparo do solo, da condição de irrigação e todos os aspectos. Porque se nós pensarmos assim, não, existe água no solo, pronto, a planta... Não é bem assim. A água ela pode estar no solo e ela pode não... A água é um elemento, né? Sim. Todo vegetal para crescer ele precisa de água. Então, como eu estava falando, a água ela pode estar disponível no solo e nem tanto, aliás, ela pode estar presente e nem sempre disponível. Aí que vem as condições. Se nós imaginarmos, por exemplo, uma redução de temperatura, essa água ela está presente no solo, mas nem sempre a planta tem condições de absorver. Se nós considerarmos uma elevação excessiva de temperatura, então, às vezes, a planta transpira demais e isso prejudica. Então, existem básicos 3 tipos de planta com relação a essa capacidade de realização de fotossíntese. As chamadas plantas C3, as plantas C4 e as plantas CAN.
A gente vai voltar aí essa classificação, mas a curiosidade é o que é que impede a planta de absorver a água do solo? Porque eu imagino toda ela tem um sistema radicular, tem as raízes. E o que é que impede ela de tirar a água dali? Uma vez que a água é um dos elementos, né? Sim, olha, a planta sempre absorve em regiões mais jovens. Então, se ela não tiver, e o crescimento de plantas é contínuo. Então, o próprio crescimento e a formação, né, de novos pelos absorventes é contínua. Então, se essa planta ela não está crescendo normalmente, já é um grau de dificuldade. A própria água no solo, como eu falei, pode ter uma alteração de temperatura. Então, um abaixamento de temperatura, para nós, nem tanto. Aqui, região norte, em cima, próxima à linha do Equador, não tanto. Mas numa região temperada, isso é um fator que influencia muito, uma redução de temperatura. Para nós aqui, por exemplo, o excesso de temperatura também prejudica. E aí, dentro daqueles tipos que eu falei. Mas como é que o excesso de temperatura chega a prejudicar? Eu estou falando lá na folha, onde estão os estômatos, que a planta vai transpirar muito e está afetando lá o sistema radicular, lá embaixo, né? Podemos pensar até uma árvore, por exemplo, de 50 metros de altura. Isso está ligado, porque isso tem que ter uma coisa... Imagina bombear água para 50 metros de altura. 50 metros de altura. Então, essa captação, ela é dificultada. E conforme vai, por exemplo, faltando água, agora nós estamos no período de estiagem, período seco. Nós temos aqui, por exemplo, na região norte, um solo muito arenoso. Então, essa água, o lençol freático, ele baixa muito rápido. Aqui, período bastante seco, né, Frank? Um período bastante seco. Então, o lençol freático desce, mas o sistema radicular não vai buscar essa água lá embaixo? Não vai. Não vai. Vamos diferenciar também grupos de planta. Por exemplo, nós temos plantas nativas, que normalmente elas são adaptadas a essa condição, ela tem um sistema radicular profundo. Aí vai lá, mesmo uma planta aí de porte, vamos supor, 5 metros, ela não vai ter um sistema radicular mais do que 5, 6 metros de profundidade. Se nós pensarmos planta de porte menor, a 1 metro de altura, a maioria das culturas estão aí nessa faixa de altura, a parte aérea, o sistema radicular é menor. Agora, se nós partirmos, por exemplo, para plantas de interesse comercial, plantas em que nós estamos pensando em grande produção. Por exemplo, você fala interesse comercial, a exploração de madeira ou produção de comida? Não, produção de grãos. De grãos. Nesse aspecto, por exemplo, pensando numa soja, pensando no milho, arroz, essas culturas mais comuns. A parte principal, aonde a planta tira 80% de todos os nutrientes e água no solo, ela não passa de 20 centímetros de profundidade. Olha, o que são 20 centímetros em um período seco desse aqui? Não tem mais água. Então essa é a dificuldade. Por isso que ninguém está plantando numa época dessa. E aí vem. E ainda existe tipos diferenciados de desenvolvimento do sistema radicular. Uma planta monocotiledônea, o sistema radicular é completamente diferente. É o sistema cabeleira, não tem uma raiz principal que desce, ela se espalha. Acho que o coqueiro é assim, né? O milho, arroz, esse tipo de planta aí, monocotiledônea. Se nós pensarmos, por exemplo, uma cultura dicotiledônea, tá? Um feijão, por exemplo, ou mesmo a soja, esse tipo de planta ela já tem uma raiz pivotante, um eixo principal, mas também não vai a uma grande profundidade. Isso dificulta. Por isso que eu falei, todos esses aspectos aí, eles são estudados pela fisiologia vegetal. Como eu tornar a condição da folha realizar uma fotossíntese melhor. Tá, quando eu interrompi você estava falando de 3 classificações de planta. E aí é em função da folha que você classifica ela. Como é aquela classificação que você estava comentando? Não, essa classificação é em termos da fotossíntese. Fotossíntese é um lado muito da física. É o quê? É conversão de energia. Vamos pensar o seguinte. Todas as plantas, para realizarem fotossíntese, elas precisam da luz. Luz é energia.
Então, como é que é feita essa fotossíntese? Notem que eu estou batendo muito em cima da fotossíntese, porque essa é a fábrica, é a produção. Ela que fornece a energia para a planta. Energia para a planta. Então, essa divisão aí vem, como eu falei, planta C3, C4 e CAN. Está muito em função, né, da adaptação à condição de elevadas temperaturas. As plantas C3, tá? O mecanismo de realização da fotossíntese dela, ela só tem uma enzima, que é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase. Eita. Mais conhecida. Essa é a C3. Dá um exemplo de uma planta dessa classificação. Mais conhecida como rubisco. Então, esse tipo de planta, por exemplo, soja é C3, arroz é C3. Aí você pode até dizer, mas hoje existe plantação de soja aqui em cima da linha do Equador, arroz também, mas existem graus de adaptação. Porém, no Brasil, nós quase não temos cultivo de trigo, por exemplo, uma cultura, né, de valor econômico grandioso. Muito grande, E por quê? Porque já é uma que é C3 que se adapta melhor. Essas duas culturas que eu citei, né, que são, né, de larga exploração, soja e arroz, elas foram melhoradas. E existe, inclusive, espécies nativas daqui de Roraima, uma chamada ouriça flotante, não comercial, mas existe. Ela vive em ambiente úmido, né? Mas ela é um tipo de arroz, um tipo de soja? O que um tipo de arroz. Tá, então, olha, não sabia que a gente tinha arroz nativo aqui. E vários outros tipos. Então, a origem mesmo principal é a África, nessa origem, o gênero Oryza, o centro principal é na África. Essas que são, né, de plantação comercial, e muitas foram melhoradas. Eu fiz um mestrado lá em Goiânia, Você já fez nessa área de fisiologia vegetal? E eu trabalhei lá é o Centro de Arroz e Feijão. Trabalhei lá com o desenvolvimento de espécies de arroz. E um dos aspectos que nós pesquisamos lá foi ver se nós encontrávamos um arroz C4. Aí eu vou dizer, por que o C4? Qual a vantagem de um arroz? C4 é a outra classificação. Qual é a vantagem e a diferença de um arroz C4? As plantas C4, elas já são melhor adaptadas a temperaturas mais elevadas e possuem mecanismos, né, de autocontrole para não perder muita água. Onde está a diferença básica? Esse tipo de planta, ela passou a ter evolutivamente, duas enzimas para o processo de captação do CO2. Que é aquela rubisca que eu falei, na fotossíntese, qual é o papel dela? É captar o CO2. Então, essa planta, ela passou a ter uma divisão, né, espacial. Evolutivamente, ela desenvolveu uma bainha vascular ao redor dos feixes vasculares, os elementos de vaso, xilema e floema, que faz a condução da água, elementos minerais para a folha. São as veias da planta? Posso pensar assim? Sim, podemos pensar assim. Sistema e floema que vai distribuir os fotossintatos. Então, essa planta C4, evolutivamente, ela se adaptou. É o caso do milho, sorgo e capim, braquiárias. Podem observar que essas plantas, elas se adaptam melhores, né, a regiões tropicais, regiões mais quentes. Elas transpiram mais. O porte da planta, inclusive, é maior um pouquinho. É uma gramínea. Ô, Frank, essa transpiração da planta, ela é resultado do aumento de temperatura para a liberação de energia decorrente da fotossíntese? Não. Por exemplo, nós, seres humanos, a gente sua porque faz um esforço e está produzindo energia, e a temperatura externa faz a temperatura do nosso corpo aumentar. Quanto mais esforço a gente fizer, mais a temperatura aumentar, não, variar, e aí a gente sua. No caso da planta, essa transpiração é decorrência de energia liberada na fotossíntese, como eu perguntei há pouco? As plantas têm uma grande importância de preservação, né, das florestas e regiões para o próprio processo de
chuvas e manter uma alta quantidade de água na atmosfera. A planta ela transpira normalmente, é perda de água na forma de vapor, então ela faz isso continuamente. Em termos de pesquisa, já foi tentado reduzir a transpiração porque acaba tendo um gasto de energia metabólica, ATP. A planta ela perde energia. Mas é um processo natural, ela tem que bombear a água silenciosamente e liberar na atmosfera. Então, a planta, tem planta que em termos de essas culturas, né, por exemplo, alface, de menor porte, em que você tem que dar uma grande quantidade de água para ela chega a trocar todo o conteúdo de água da planta em torno aí de 2 horas, quando está assim, uma temperatura mais elevada, boas condições de ar. Então é um processo natural que ela tem que fazer essa circulação. Quando você fala trocar, aquela água que eu aguei a planta, em 2 horas ela já transpira. Não, ela. Eu estou falando a que passa em termos de massa dentro da planta, tá? A planta, a água que você irrigou, ela vai ser absorvida. Parte é perdida, é evaporada e tal. Do conteúdo líquido que é absorvido, ela pode chegar a trocar todo esse conteúdo de água. Então, esse tipo de planta aí, você vê que ela não aguenta muito tempo sem água. Já partindo para uma cultura como a soja, por exemplo, ela não tem essa capacidade de trocar toda a quantidade de água. Ela tem uma parte de retenção maior. Porém, como eu disse, ela é uma planta C3. Vamos analisar essa planta C3 aqui na nossa região, cultura aqui. Ela, para nós aqui, atualmente, ela está sendo plantada no sistema sequeiro, ou seja, só na época seca. Então tem que ter um bom suprimento, tem que ter chuva, de uma boa quantidade de água, porque ela vai transpirar e tal. Se a temperatura elevar muito, essas plantas C3, elas vão bloquear, elas vão fechar os estômatos. Isso é um ciclo natural. Durante o dia, esse tipo de planta, né, C3 e C4, elas estão com o estômago aberto, então elas estão transpirando naturalmente. Chegou 18 horas, essas plantas elas fecham os estômatos. Então paralisou. Se fechou o estômago, é por onde é absorvido o CO2. Aí ela parou de realizar fotossíntese. Ela continua respirando. Todo animal, vegetal, seja que for vivo, ele tem que estar respirando continuamente. Então ela continua perdendo CO2 pela respiração. Com isso, ela reduziu também a absorção de água. Se ela fechou o estômago, ela não está perdendo água na forma de vapor. Durante o dia, ela vai realizar a fotossíntese, o estômago está aberto, ela está absorvendo CO2 e está perdendo água. Então vocês vão ver que vai, né, tendo essa troca. À noite ela não está fazendo fotossíntese, mas ela está usando a energia que armazenou durante o dia. Durante a noite ela continua, mas só dessa energia que foi armazenada. Na forma de amido, principalmente. Bom, e ainda falta o terceiro tipo de planta, que é as chamadas CAN. Notem que eu falei que as plantas, esses dois tipos, abrem os estômagos durante o dia. Fechou a noite, né, parou a transpiração, parou a fotossíntese. E a diferença da C2 para C3 é a temperatura. C3 para C4. C3 para C4, desculpa. Não, a diferença é esse mecanismo que ela passou, como eu disse, a ter mais, a C4 passou a ter mais uma enzima, que é a PEP, a PEP carboxilase, fosfenol piruvato carboxilase. Como eu disse, ela passou a ter um mecanismo de diferenciação espacial. Então ela criou uma bainha, essas duas enzimas vão funcionar em conjunto e quem vai captar o CO2 inicialmente é essa PEP carboxilase. Então ela vai absorver na forma de bicarbonato. Existem outras enzimas que vão fazer essa conversão do CO2 para o bicarbonato e ela vai Isso você está falando da C4, da né? C4. E vai produzir um composto de 4 carbonos. Por isso, o primeiro composto é estável, de 4 carbonos. Malato, aspartato. Por isso que ela, né, ganhou esse nome aí de C4. Esse composto de 4 carbonos, ele vai ser agora passado para o mesofilo. Na bainha vascular da planta existe essa diferenciação. As plantas C4 criou uma bainha, um conjunto de células específicas ao redor do elemento de vaso e vai ser transferido para outras células, mesofilo. Lá
vai estar a rubisco, que vai realizar o ciclo básico. O ciclo básico da fotossíntese é o chamado ciclo de Calvin, ciclo C3. Então esse ciclo é complexo. Toda a fotossíntese, seja qual for o tipo de planta, tem que realizar o ciclo de Calvin. Porém, qual foi a vantagem para esta planta, esse grupo de plantas se adaptar a temperaturas mais elevadas? Por quê? A proporção que a temperatura sobe, imagine que o CO2, nós pensamos nele na forma de um gás, mas uma vez absorvido, quando ele vai estar na célula, ele vai ser transformado em líquido, então ele vai estar na forma líquida. Dentro da célula, quando o CO2 na forma líquida, quando eleva a temperatura, reduz a solubilidade, então ele fica menos solúvel. Então ele torna-se menos disponível para a rubisco, que ela tem duas formas de funcionamento. Ela pode funcionar como carboxilase e como oxigenase, ou seja, em vez de ela pegar o CO2, ela pode pegar o O2. Isso é prejuízo para a planta se ela funcionar como oxigenase. Então aí surge a famosa fotorrespiração. Ainda agora você até falou C2, eu falei C2. Eu falei, não existe tipo de planta C2, é C3, porém, C4 e cana. Porém existe o ciclo C2, que é o chamado fotorrespiração. Então as plantas C3, quando eleva a temperatura, elas realizam esse chamado ciclo C2. No início da fisiologia, por exemplo, quando eu fiz o mestrado, esse ciclo C2 ele era visto muito como um prejuízo. A planta perdia 25% do carbono que ela absorvia. Hoje a fisiologia avançou e ele não é visto tanto como um prejuízo, mas sim como um mecanismo alternativo de a planta superar o estresse. Então, as plantas C3, elas fecham o estômago, então elas bloqueiam. Pararam de transpirar, parou de absorver CO2, ela não está realizando fotossíntese. Então ela está parada. A soja parou de realizar fotossíntese, vai reduzir a produção. Sim, mas essas que são plantadas aqui, elas já têm uma adaptação melhor, elas até suportam uma condição de temperatura mais elevada, mas não tanto. Agora, a C4, o CO2 que foi absorvido, formou um composto com carbono, ele foi jogado no mesofilo. Aí que vai estar rubisco. E lá está num ambiente fechado, dentro de uma célula. Então não tem jeito, existe uma maior disponibilidade. Com isso, a planta não consegue realizar o chamado ciclo C2, ou seja, a fotorrespiração. Existe uma maior concentração de CO2, porque mesmo havendo uma redução de solubilidade do CO2, o O2 também reduz. Só que a rubisco, como é o caso das plantas C3, não tem, ela passa a pegar o oxigênio. Isso reduz. E esse ciclo C2 ele veio para recuperar 75% do CO2 que iria ser perdido. O que se achava que era um ciclo prejudicial, na verdade, ele está ajudando a planta a recuperar. Está ajudando a ela aliviar essa condição de estresse, porque a planta está ali naquele local, não tem como ela sair daquele local, ela tem que suportar as condições adversas, do ambiente, que são variadas, conforme o ano, conforme a época. E Frank, quem fornece energia para tudo isso é a luz. Exatamente. Começou lá. E me diz uma coisa, eu pego uma planta C3 ou C4, acabou a luz, ela fecha os estômatos, né? Ela fecha porque como não tem luz, não tem energia, ela não vai, ela fica hibernando. Isso sou eu que estou usando esse termo. E se eu mantiver luz nessa planta por 24 horas, eu posso causar a morte dessa planta por estresse, por excesso de luz, porque ela não para de produzir? Pode. Isso leva a planta a um estresse. E ainda tem a qualidade da luz. Por exemplo, eu realizo experimentos lá no laboratório, quando eu dou aula, e o tipo de lâmpada que eu tenho que utilizar tem que ser aquelas lâmpadas incandescentes antigas, de 200 watts, para dar um resultado de imediato. Tá? Se eu pegar uma lâmpada dessa fluorescente, o comprimento de onda é diferente. A faixa de absorção da luz é na região do visível.
de 400 a 750. Isso para fazer fotossíntese. Para realizar fotossíntese. Dentro desta faixa, existem duas faixas que são mais importantes, que é a faixa de 400 a 500, que é a região do azul violeta, e aí tem um ponto específico onde os pigmentos que são responsáveis por essa captação, que são principalmente as clorofilas, clorofila A, B, C, D, E, são vários tipos de clorofila. Às vezes normalmente a gente acha que são só clorofila A e B, não, mas são vários tipos, mas os principais são A e B. E outros, pigmentos acessórios, como é o caso de carotenoides, xantofilas e tal. Então, nessa faixa. E a outra faixa é de 600 a 700 nanômetros. Nessa faixa também, que é a região do vermelho, existe um outro pico importante. Então, sobrou aquela região ali... Abaixo de 400. Não, acima de 500 até 600, porque a faixa do visível vai de 400 a 700. Abaixo, ultravioleta, não, isso aí não é importante, não tem importância para a fotossíntese. E acima também, só nessa faixa aí. Então, essa é a região chamada do verde. Por isso que nós observamos que as folhas principalmente são verdes, porque é a reflexão nessa faixa aí. Reflexão. Como eu estou falando para vocês, fisiologia tem muito a ver com física. Eu lembro a primeira do meu ensino fundamental, a primeira experiência que eu fiz de meter a mão na massa, de ver o efeito experimental da ciência, foi exatamente lá na 3ª série, que a professora passou para a gente fazer em casa, pegar folha, qualquer tipo de folha verde, e colocar no álcool e fechar para observar como ficaria a cor do álcool. Aí ele fica verde. E aí a explicação é que tirou a clorofila. Você fez uma extração. Extraiu a clorofila. A primeira experiência que eu lembro. Mas a gente tem planta cujas folhas não são verdes. Roxo, por exemplo. A gente vê muito isso em planta ornamental. Ali também tem fotossíntese. Tem. Pois é, mas... Só que em outra faixa... Não, ali continua sendo nessa faixa aí. Aquilo lá são pigmentos, antocianina. E se você observar, tem principalmente flores que elas mudam de cor durante o dia, durante a noite. É uma questão de pH. Mas mesmo naquela folha roxa lá, no meio ali existem pigmentos, verdes, que são as clorofilas A e B. E também carotenoides, mas você pode observar que essas plantas, elas normalmente ficam em região mais sombreadas, jardim, elas não estão a pleno sol, normalmente tem uma irrigação melhor e assim por diante, mas sempre são esses pigmentos, como eu falei, os principais: clorofila A, clorofila B e carotenoides, xantofilas. Mas eu ainda queria falar um pouquinho sobre as CAN, que eu ainda não cheguei. Pois é, eu estava aqui preparando a pergunta. Você falou da C3, C4 e a CAN. O que é que difere ela da C3 e C4? A CAN, como eu disse, evolutivamente, as C4, elas fizeram a divisão espacial. Ou seja, no espaço, ela criou mais um conjunto de células, uma bainha vascular e uma enzima específica para auxiliar. A CAN, já digamos assim, é uma passagem da C4 para um ambiente mais árido ainda. Se você observar cactos e algumas plantas, você com certeza já deve ter observado algumas plantas lá no fio da eletricidade. Exatamente. Como é que aquela planta consegue sobreviver ali no fio? Não tem nem água. Eu estou falando que a água é super importante. Essas plantas, elas fizeram uma divisão temporal. Continuam com essas duas enzimas, como eu falei, a rubisco, que é fundamental, e a pep-carboxilase. Elas abrem os estômatos à noite, porque normalmente à noite a temperatura é mais amena, cai alguma brisa, uma ventilação, então elas abrem à noite e captam esse CO2, realizam uma pouca transpiração. A perda de água, por exemplo, comparando uma planta... Como é que elas captam água? Ela está lá no fio, longe do solo, não chega a água ali, a não ser que chova, claro. Como é que ela capta a água? É da evaporação? Explica aí pra gente. Vamos lá, planta é fundamental, e é tudo na nossa vida. Esses dois reinos, eles se completam. Como eu disse, as plantas C3, se eu comparasse em termos de perda de água
por, né, absorção por CO2 em grama, eu poderia, por exemplo, para uma planta ser 3.000 gramas por cada, né, grama de matéria seca produzida. Uma planta C4 ela já cai para 250. Uma CAN ela cai para 8. Então, a partir de 1.000 para 8 gramas. 8 gramas. Como eu disse, elas fecham os estômagos durante o dia. Aí, parte da fotossíntese é realizada durante o dia. Ela capta esse CO2 à noite, forma compostos que são armazenados, no outro dia são degradados, porque a rubisca ela depende, né, da luz para ativação. Agora, a sua pergunta é interessante. Como é que uma planta dessa lá capta? Orquídea, por exemplo, que é um tipo mais conhecido, né, plantado aí, a orquídea ela utiliza a outra planta como suporte, não como parasita. Então ela fica lá em cima, em período seco completamente. Eu vou tomar como exemplo a orquídea porque é mais conhecida e vocês vão observar que as orquídeas elas desenvolvem, né, um sistema radicular que fica, né, aderido a parte do suporte, assim meio branco, lá dentro, né, aquela raiz chamada velame. Esse tipo de planta, naquela raiz que possui várias camadas, ela possui uma enzima específica que ela é capaz de absorver, né, a água do ar atmosférico e converter essa água, né, em forma de vapor, em água líquida, coisa que nenhum outro tipo de planta é capaz. Então essas plantas que estão lá no fio de eletricidade, estão lá usando a outra como suporte, 10, 15 metros de altura, elas têm essa capacidade. Não é que sempre ela vai absorver. Se tem água, na outra está chovendo, ela vai captar, tem o sistema radicular normalmente, não como parasita, como suporte. Como suporte. É uma epífita. E aí, essas plantas CAN, como eu estou falando, é um grupo mais restrito, principalmente, né? Eu sei que é lá do Nordeste, com certeza conhece xique-xique. Conheço. Cactus, que vive lá em cima da rocha, uma pedra enorme lá em cima, ela tá lá, bonita. Bonita, verde. Verdinha. Às vezes colocando fruto. Ela, inclusive, é diferente que ela não tem folha, mas folha com limbo foliar, como nós conhecemos normalmente todas as outras plantas. Mas quando você corta aquela planta, você vê que dentro do interior, naquele material, existe uma grande quantidade de água. Ela tem a capacidade de armazenar e reter, né? Reter. Armazena na época que tem muita chuva, tá chovendo, e vai suportar o período todinho aí. Então, xique-xique é uma planta. Frank, ela consegue captar também do vapor d'água que está no ar ou não? Não, só esse tipo de planta, mas como eu estou falando, está lá na raiz, velame. É muito restrito o tipo de planta que possui, né, essa enzima, não são todas. Planta terrestre nenhuma tem. Planta que precisa do solo como substrato, nenhuma tem essa capacidade. Ela precisa, né, retirar água do solo. E aí está o crescimento da raiz. Então, quem está fazendo essa captação de água sempre é a raiz. Sempre é a raiz. Mesmo essa água que está em forma de vapor no ar, quem está tirando é a raiz, não é a folha. A folha, ela expulsa a água, transpira. Transpira. Olha, as plantas até possuem absorção foliar, mas é uma coisa muito específica. Existe adubação, pulveriza, ela tem a capacidade, né, de absorver. Mas o principal é na raiz. Você observa que, por exemplo, defensivos agrícolas são aplicados normalmente por pulverização. E aí vai a folha, né? Alguns são, né, de ficar em superfície, mas alguns eles são absorvidos. E mesmo a adubação. Mas eu diria, em plantio comercial, já é até mais utilizado. Por adubação? Sim, adubação, via foliar. Mas em grandes lavouras não. Mas na parte de floricultura já é mais utilizado, porque está em estufa, é um ambiente mais controlado, então você tem condições de... E a área é pequena, né? Em relação... Imagina aí você... Maior, uma plantação de soja, a área é muito grande. Frank, me tira uma dúvida. Existem plantas que... Eu vou dar o exemplo do manjericão. Para eu reproduzir o manjericão, eu quebro lá aquele galho dele, tiro as folhas e coloco no solo adubado e ele se reproduz. Eu tirei as folhas, então, em princípio, eu como leigo,
onde é que está acontecendo a fotossíntese ali? E acontece que se eu não tirar as folhas, aquele galho não ramifica. Ele está usando o mesmo processo do cactus, da cã, ou é uma característica específica desse tipo de planta se reproduzir sem folha? Não, é um característico mesmo. Você pode observar que uva, por exemplo, você tem que fazer poda. E vários outros tipos de plantas. Então, essa fotossíntese, como eu estou falando, ela foi, né, realizada, acumulou uma reserva. Mesmo qualquer árvore. Existem podas, por exemplo, a prefeitura às vezes faz isso. Pega uma árvore enorme e ela poda, deixa ela sem nenhuma folha. E ela consegue recuperar. A mangueira. É. A mangueira é uma... A planta, como eu falei, ela possui cela-tronco, né, por toda a vida. Então ela sempre está em crescimento. O crescimento é indefinido. Você vê que nós temos planta aí de árvore, né, de sequoia, 5.000 anos e assim por diante. Então essa poda faz parte da cultura, porque normalmente esse tipo de planta ela vai produzir aquilo que é de interesse comercial, como é o caso da uva, conhecido, na parte jovem. Mangueira também. Você pode observar que ela dá fruto no ramo novo. No ramo novo, é. Sim. Então, o produtor, né, a fisiologia, o estudo já observou isso aí, você tem que fazer essa poda. Alguns outros tipos de plantas você não faz poda, por exemplo. Agora, eu até vi um dia desse uma entrevista que estão utilizando, fazendo pesquisa, o café, fazer poda também, que é uma cultura que normalmente você não fazia esse tipo de poda. Um pé de café, sim, vive 40, 60 anos, até 60 anos tem. Um período longo. Mas para a produção, então a pesquisa ela vai avançando. E fisiologia vegetal faz exatamente isso. É estudar mecanismo, né? É o funcionamento. Como a planta vai funcionar melhor dentro daquilo que eu quero. Comparar uma planta nativa com uma planta cultivada é diferente, porque eu vou tentar adaptar a minha condição. Essa técnica de alteração genética da planta para dar determinadas qualidades a ela, nasce dentro da fisiologia vegetal? Mesmo, e outras ciências, mas principalmente genética, melhoramento vegetal. Melhoramento genético, né? Melhoramento vegetal. Que quando nós falamos em melhoramento, não só o aspecto genético, mas nós podemos melhorar aspectos, né, por exemplo, de enxertia. De condução. São vários outros aspectos, né, que faz com que aquela planta se desenvolva melhor, né, aquele ambiente e a forma de cultivo que eu quero. A ciência, melhoramento vegetal, e o melhoramento também pode ser no manejo, né? Não é só alteração genética. A condução de uma forma como um todo. Franco, vamos explorar um pouco agora a tua formação. Você fez mestrado em Goiás, né? Sim, em Goiânia, na Universidade Federal de Goiânia. De Goiás. Você trabalhou com o quê? O que é que você estudou no seu mestrado? O resultado que você obteve? Em fisiologia vegetal, né? Certo. Pois o meu namoro por fisiologia vegetal, ele vem desde a graduação. Quando eu fiz a graduação, quando eu cursei essa disciplina, fisiologia vegetal, eu já comecei a me apaixonar. Aí eu falei para a professora, eu quero ser monitor. E aí eu fui ser monitor de fisiologia vegetal. Quando eu me formei, aí eu ainda fiquei um pouco mais lá em Goiás, que eu estava terminando o outro curso, a licenciatura, a habilitação em física. Aí eu fui ser professor substituto de fisiologia vegetal. Aí quando eu vim para Roraima, cheguei aqui, aí trabalhei, né, como professor dentro dessa área aí de desenvolvimento vegetal na escola agrotécnica, e com o surgimento da universidade eu fiz concurso para botânica. Lá ninguém quis a disciplina de fisiologia vegetal. Como você já gostava? Como eu gostava, e é uma disciplina que não existe muita disputa lá dentro do centro, não. Eu gosto disso. Com o tempo, quando eu estava trabalhando, em 92, aí eu fiz a seleção para o mestrado. Eu fiz o mestrado lá na UFG. E lá o mestrado ele era mais aberto, ciências fisiológicas. Aí tinha um convênio com a Embrapa e eu fiquei dentro da Embrapa. Então eu fui trabalhar com várias culturas, mas o fundamental foi com arroz. Você comentou há pouco atrás que o centro lá era o centro de estudo de feijão e arroz, né? O centro principal
É feijão e arroz. Já se produzia arroz aqui no estado? Já. 92? Já, mas era mais de sequeiro. A produção de arroz aqui no estado, ela aumentou muito. No início, uma produção normal aí estava em boa produção, sequeiro em torno de 1.500 quilos por hectare. Com o avanço ele pulou para 5.000. Depois foi para em torno de 8, 9 mil. Então, por isso que o arroz teve sucesso aqui em Roraima. Que bom. E você no mestrado trabalhou o que no arroz? O que é que você pesquisou? Eu pesquisei, né? Lá, como existe, né, variedade de arroz do mundo inteiro, lá tem um banco de germoplasma muito grande, então eu analisei esse aspecto de planta C4. Porque, né, o meu orientador, o professor Tomás, que era pesquisador da Embrapa, hoje ele é professor lá da UFG, ele, né, tinha suspeito. Como é que tem arroz, como eu falei, arroz nativo de Roraima, é da África, regiões temperadas, por que ela é C3? E a planta de arroz, a anatomia, ela tem a bainha vascular, só que não tem cloroplasto. Então, pensava, será que não pode ter um arroz C4? Aí como é que eu fazia? Eu pegava semente no banco de germoplasma. Eu devo ter feito análise aí em mais de 1.500 variedades. Em torno disso, plantava, esperava lá em torno de um mês a planta, né? A folha estava desenvolvida, fazia um corte anatômico, observava ao microscópio, se encontrava algum aspecto. Então eu encontrei alguma tendência, mas primeiro se nós encontrássemos em termos de anatomia, nós íamos partir para análise fisiológica, porque nós estávamos só na observação anatômica. E não encontrei nada que, né, condizesse com C4. Com C4. Com C4. Uma das variedades que eu lembro bem, que foi estudada, é o chamado IAC25, que no passado foi muito utilizado comercialmente. Foi muito plantado C4. Mas não conseguia. Aí nós pegamos algumas variedades e fomos comparar arroz de sequeiro, aquelas que são plantadas, né, em ambiente seco, e arroz irrigado. O grão do arroz de sequeiro, ele é maior, tem uma massa maior. Porém, uma planta de arroz, ela perfilha, ou seja, numa mesma planta produz várias outras plantas. Mas não tanto quanto um arroz irrigado, que tem o grão menor. Então, uma planta de sequeiro, ela produz aí 5, 6 perfilhos. O porte da planta é mais alto, produz mais massa. Então, ela investe muita energia na produção da planta. Um arroz irrigado, o porte da planta já é menor. As folhas são menores, o grão é menor, porém, o perfilhamento chega em torno de 100 O que é perfilhamento? É a produção de vários ramos produtivos de uma mesma planta. Uma mesma planta. Então ela fica aquela. E aí no somatório você vai ter mais fruto? Muito mais fruto. Por isso que hoje quase ninguém planta mais arroz de sequeiro, só arroz irrigado. Dentro do irrigado ainda tem variações, o que é permanente e um outro que é passado lâmina de água. Aí tem vários. Tá. E aí o que é que você observou no seu mestrado? Havia essa possibilidade de eu ter o arroz C4? Não. Desses 1.500 não tá. espécies que você... Não tinha. Em termos de melhoramento, né, eu estudei vários outros pesquisadores, né, não estou lembrado, mas eu acho que é na Colômbia que tem um centro, CIAT, não estou bem lembrado, que também tem, né, grandes estudos nessa área de produção de arroz. E vários outros pesquisadores, né, do mundo inteiro já tentaram converter uma planta C3 numa planta C4. Ninguém ainda não conseguiu esse resultado. Isso aí seria alteração genética? Seria uma alteração genética e, né, esperava-se que ela desse uma melhor produção. Até reduzir a taxa transpiratória, como eu falei antes, já foi tentado, mas viu que dava prejuízo. Então eu estudei esse aspecto aí, o crescimento, comparando 5 variedades, né? E concluímos, aí fizemos toda uma análise em termos de desenvolvimento, captação de luz, aproveitamento, rendimento, melhorando. Então tem espécies sequeiro que, dependendo da condição, são melhores, e irrigado, que nem se compara. Irrigado, né?
A gente está aqui no programa Por Dentro da Ciência, conversando com o professor Frank James, no Centro de Estudo da Biodiversidade da UFRR. E Frank, aí você fez o doutorado também em Fisiologia Vegetal, mas trabalhou com o quê? Onde é que você fez o doutorado? Aí no doutorado, depois que eu terminei o mestrado, voltei para cá, para o UFRR, trabalhei, não lembro bem, mas acho que uns 5 anos mais ou menos. Eu lembro que eu fui para o doutorado em 2000. Eu fiz a seleção lá para o UFV, Universidade Federal de Viçosa, uma universidade, né, bastante importante para o país nessa área de agricultura. E lá eu já fui trabalhar com outros aspectos do desenvolvimento. O fundamental lá... Mas não continuou com arroz não, né? Não. Lá eu trabalhei com uma forrageira, que é o Stylosantes. Mas eu fui estudar um mecanismo específico de quebra de dormência, com regulador de crescimento. Só explica para o nosso ouvinte o que é quebra de dormência. Sim, o que é quebra de dormência e regulador de crescimento. As plantas nativas, de uma forma geral, elas possuem um mecanismo de proteção da semente, principalmente leguminosas, que são plantas que possuem vagem, têm folíolos, como é o caso de feijão, mais conhecido, e os stylosantes, vários outros. Então, essa quebra de dormência é o seguinte: imagine o seguinte, uma planta ela produz a semente, a vagem, a semente cai no chão. Se ela não tivesse esse mecanismo de proteção, durante o período de estiagem, às vezes caem algumas chuvas, então tem umidade e tem temperatura. Essa semente certamente iria germinar. Se ela germinasse, depois de 15 dias, acabou a chuva. A planta morre por falta d'água. Sim, ia morrer, com certeza. Então, existem plantas, e aí há uma grande diferenciação entre o tipo. Tem planta, como é esse caso do Stylosantes que eu estudei, a semente às vezes leva mais de ano para germinar. O produtor vai querer uma planta, ele vai plantar uma semente que leva 1 ano para germinar? Não vai. Então, a dormência é um mecanismo de proteção. Aí existem vários tipos de dormência. Tem a dormência fisiológica, que essa é do tegumento, e tem a física, que é uma proteção, a barreira daquele... A física é a casca da... o envoltório da semente. Tem uma oleosidade e não permite que a semente absorva a água tão facilmente. Só quando for um período mais demorado. Então, aí é por isso que ela germina na época realmente que tem água. Aí a quebra da dormência. No caso, eu estudei a fisiológica, que essa é do embrião. Então tem que ter um estímulo. Qual é o estímulo? Vocês podem observar que nós aqui, por exemplo, no lavrado aí, mais conhecido nosso, quando a gente toca fogo, em vez de você tocou fogo numa época seca e várias plantas brotam, germinam. Você já percebeu isso? Já, interessante. Interessante. Quando dá uma chuva, então, é um verde maravilhoso. Essa elevação de temperatura é um dos mecanismos para quebrar muitas dormências. Algumas dessas que germinaram na época seca vão morrer, com certeza. Mas o capim, por exemplo, ele é adaptado. Então, voltando ao aspecto do que eu estudei lá. Então, esse Stylosantes é a quebra da dormência do embrião mesmo. Aí eu estudei fatores como compostos selênicos para fazer essa quebra de compostos. Testei vários compostos. A quebra da dormência da semente é feita por um regulador de crescimento, que é um hormônio. Por que fisiologistas vegetais preferem usar o termo regulador de crescimento em vez de hormônio? Hormônio como nós conhecemos, para o humano, insulina. Então na planta também tem. Tem 5 grupos principais dos reguladores de crescimento. São as auxinas, ligadas ao crescimento, as giberelinas, citocininas, o etileno e o ácido abscísico. Então esses reguladores de crescimento, eles trabalham na relação de promoção e inibição. Antigamente, os 2 últimos, como eu falei, ácido abscísico e etileno, eram vistos mais como inibidores. Hoje não tanto. Os outros são mais para crescimento. Por exemplo, a auxina promove crescimento, mas é nível celular. A planta, para crescer, ela tem que absorver água, porque quando tem a divisão celular,
a célula cresce de dentro para fora, então tem que haver a pressão de água interna para a célula crescer. Aí depois veio o ramo, giberelina influencia muito isso. A citocinina, mais sistema radicular. Ou seja, cada hormônio atua numa parte de crescimento da planta. E é o inverso. A auxina é produzida principalmente na parte aérea, nos ramos novos, mas tem influência no sistema radicular. Citocinina é produzida principalmente no sistema radicular e tem influência principalmente na parte aérea. Tanto que cultura e tecido, quando eu coloco planta em explante para produzir uma nova planta, esses dois hormônios são fundamentais. Os dois reguladores, tem que ter esses aí, são vitais. Sim, indo para o etileno. Então, o meu orientador, o professor Raimundo Barros, lá da UFG, ainda continua em atividade, do antigo. Os que são viçosenses com certeza conhecem o professor Raimundo Barros, do centro de biologia lá também. Falou em professor Raimundinho, com certeza... É figura conhecida. É figura conhecida, é uma figura tradicional. Então ele tinha essa suspeita de que esses compostos selênicos promoviam essa germinação. Aí nós fomos testar e estudar a rota. O objeto do seu doutorado. O objeto do doutorado. Aí nós estudamos toda essa rota, ver compostos que influenciavam, que quebravam essa dormência. O período que nós encontramos foi de 18 horas. Poxa, uma planta que levava mais de ano, uma semente mais de ano, para germinar. Germinar em 18 horas. Então você aumenta a quantidade desse hormônio nela, fornece mais para quebrar essa dormência? Não, eu coloco um estimulador, tá? Inclusive... Mas coloca em que? O composto, coloca a substância química. Tá. Uma solução. Coloca a solução e coloca a semente dentro dessa solução. Dentro dessa solução. Okay. Ou 18 horas. Depois você retira, pronto, já está quebrado a dormência. Incrível. E essa planta ainda é chamada planta de dia curto. Você, para produzir a flor, você tem que reduzir o período de luz que ela absorve para ela poder florescer. Então, tudo isso aí... E confirmou a suspeita do professor Raimundinho, né? Sim. Aí nós fomos para a parte mesmo, enzimática. Ou seja, detectar se a enzima que ativa, que é a oxidase do ACC, para a produção, passagem do composto chamado ACC, que é um composto intermediário na rota do etileno, para produzir o etileno. Esse etileno é um hormônio bastante conhecido. Você, com certeza, quando você compra um mamão lá na sua casa, você costumeiramente tem o hábito de fazer uns cortezinhos. Exatamente. Aquilo ali nada mais que você está fazendo, você está provocando um estresse e está liberando etileno. Por que você compra a amadurece mais rápido? Mais rápido. Por que a maçã, você compra maçã, pera, esses frutos, manga, você conserva ela em baixa temperatura para você reduzir a perda de etileno porque o etileno ele é um dos hormônios influentes nesse processo de maturação. Outro aspecto dele. Então, além da quebra da dormência, como eu estou falando, o efeito de estimular, ele provoca o amadurecimento dos frutos. Tá? Interessante. A abscisão de folha, você pode observar que plantas da nossa cidade conhecida como jambo trocam de folha completamente. As pessoas donas de casa nem gostam muito de plantar jambo. Tem gente que corta o pé de jambo por causa de tanta folha. Eu não corto. Lá na frente da minha casa tem minha esposa fala isso, mas eu adoro ela. Então, troca todas as folhas. Aquilo é um mecanismo natural. E a abscisão da folha é regulada por etileno. Tá? Então, dentro do estudo, aí nós estudamos toda essa rota, a rota biológica. Graças a Deus, tivemos sucesso, conseguimos publicar alguns trabalhos. E depois, quando eu voltei para cá, ainda tentei estudar um pouquinho, mas eu precisava de um equipamento sofisticado para medir esse etileno. E também o composto selênico, que eu quase não falei, que eu utilizei lá. Composto selênico, o selênio em si é um elemento super importante. Ele não é um elemento importante para animal, porém ele é para planta. Agora, no animal, como é que ele age? A diferença entre a concentração que causa a deficiência e, digamos, o efeito à morte, a diferença é muito pouca. Aonde é que nós conseguimos principalmente selênio em frutos? Na semente de castanha do Brasil.
principalmente aquela película. Por isso que é Castanha, a importante. antiga castanha do Pará, né? Em alho, é super importante. Observe que alguns medicamentos, além do princípio principal, ativo do que você está tomando, algumas vitaminas, vem lá selênio, que ninguém presta atenção. Na bioquímica, existem 20 aminoácidos básicos, formador de proteínas. Então, se tivesse o 21º e o 22º, seria a selenometionina e a selenometionina, dada a importância desses aminoácidos no metabolismo. Eita, que coisa rica. O programa hoje foi fantástico, assim como os outros, né? Divulgação científica. A gente conversou hoje com o Frank James, professor do Centro de Estudo da Biodiversidade da UFRR. Professor, muito obrigado e muito interessante mesmo essa área da fisiologia vegetal. Pois é, e eu estou aberto, né? À disposição. Quiser falar mais outra vez. Ok, teremos mais oportunidade. Aqui. Agradecemos a vocês, ouvintes, por estarem conosco e contamos com vocês na próxima terça-feira, às 9 horas, aqui nas ondas da 95.9 FM Universitária, com o nosso programa Por Dentro da Ciência. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.